Bom dia, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida abundantemente, sobre a sua casa, sobre a sua família, nesta manhã que Deus nos concedeu. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, tocando também em você que está conectado conosco agora. E não é por acaso que você chegou até aqui neste momento. O Senhor tem um propósito poderoso para a sua vida, para os seus sonhos, para aquilo que Ele plantou no seu coração. E hoje é o dia de ativar o sobrenatural de Deus, para que você comece a viver os sonhos dEle, sonhos que são maiores, mais altos e mais profundos do que tudo que você pode imaginar ou pedir. Creia, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem para você é algo espetacular, uma herança de glória, uma vida de propósito e plenitude. O inimigo tentou roubar, tentou destruir, tentou te fazer desistir, mas hoje o Senhor está virando esse jogo. A vitória é sua, em nome de Jesus. Que nessa manhã você possa declarar com fé, com ousadia, com força: os sonhos de Deus vão se cumprir na minha vida. Aleluia! Declare mais alto, mais forte: os sonhos de Deus vão se cumprir na minha vida. Aleluia! Creia nisso, meu irmão, que você possa se posicionar e ter a certeza que Deus está contigo. A palavra de Deus nos traz uma verdade que nos sustenta e nos enche de esperança. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara de uma forma tão clara e confortadora: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa não é uma promessa vazia dita por um homem, é a própria voz de Deus, o Criador do universo, o onisciente, o onipotente, o onipresente, falando diretamente para você nesta manhã. Ele conhece os planos dele para a sua vida, e esses planos não são para te destruir, não são para te frustrar, não são para te manter na escassez, na doença ou na tristeza. Os planos de Deus são de prosperidade, de paz, de esperança e de um futuro glorioso para você e para a sua família. Há um propósito divino para cada detalhe da sua existência, e Ele deseja que você o viva em plenitude. Ele não quer apenas que você sonhe, mas que você viva os sonhos que Ele mesmo plantou no seu coração. Para isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e pedir que Ele venha concretizar cada sonho que Ele tem sonhado para nós. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti nessa manhã, humildemente, mas com ousadia no Espírito, para clamar pelos sonhos que Tu tens para cada um de nós. Senhor, Tu conheces as lutas, as dores, as frustrações, os caminhos fechados, as portas que se fecharam em nossos rostos, ó Pai. Tu conheces as lágrimas derramadas em segredo, os nãos que ouvimos, as desilusões que nos fizeram duvidar se os Teus sonhos um dia se cumpriram em nós. Há corações, Pai, que se sentem exaustos, que já tentaram de tudo, que enfrentaram traições, perdas financeiras, problemas de saúde que pareciam impossíveis de serem vencidos, diagnósticos que assombram, relacionamentos desfeitos, empregos que não chegam ou projetos que não saem do papel. Há aqueles que se sentem esquecidos, abandonados, sem direção. Mas hoje, Senhor, nós cremos na Tua palavra, cremos que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Nessa oração da manhã, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, para que a Tua luz dissipe toda escuridão, toda dúvida, toda ansiedade,
todo medo que tem impedido os teus filhos de enxergarem os teus sonhos. Libera a clareza de propósito, Senhor. Remove as vendas dos olhos, as amarras dos pés, as pedras dos caminhos. Quebra toda fortaleza de incredulidade, toda palavra negativa lançada, toda maldição hereditária, toda barreira espiritual, física, emocional e financeira que se levanta contra o cumprimento dos teus planos. Pai, toca agora naquele que precisa de um emprego, de uma porta de trabalho que seja digna e abençoada. Toca naquele que precisa de uma cura milagrosa, que a doença saia do corpo, que cada célula seja restaurada pela tua glória. Toca no casamento que está em crise, na família que está em dívida e restaura os lares, une os corações, Senhor. Toca nas finanças que estão amarradas e libera a abundância, a provisão sobrenatural para que teus filhos prosperem em tudo. Libera sabedoria para as decisões, discernimento para os caminhos, coragem para enfrentar os desafios. Desperta, Senhor, os dons e talentos que estão adormecidos, as visões que foram sufocadas, as paixões que foram esquecidas, que cada um comece a caminhar no propósito para o qual foi criado, vivendo uma vida de relevância e impacto para o teu reino, papai. Eu declaro que toda procrastinação, todo espírito de letargia, toda preguiça espiritual e material é quebrada agora em nome de Jesus. Eu profetizo que as portas que estavam fechadas se abrem de repente para você. Eu declaro que o de repente de Deus já é uma realidade sobre a sua vida. Eu declaro que os favores divinos te alcancem, que as pessoas certas se conectem a você, que as oportunidades que você esperava aparecem de onde você menos espera. Eu profetizo cura para a alma, restauração para o coração partido, paz para a mente atribulada. Eu declaro que a vergonha é substituída por honra, a humilhação pela exaltação, a dor pela alegria. Eu profetizo que os sonhos de Deus, aqueles que pareciam impossíveis de se concretizarem, começam a brotar, a florescer e a dar frutos em sua vida. A partir de hoje, eu declaro que você é um vaso escolhido, um instrumento nas mãos do Senhor e que você vai cumprir o seu propósito. Nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. Todo gigante vai cair, toda montanha será removida, todo vale será exaltado. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que cumpre as Suas promessas, o Deus que realiza o impossível. E agora, Senhor, em unidade, em um só coração, em uma só voz, nós oramos, ó Pai, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, e que essa oração, Senhor, seja como um selo da nossa fé, da nossa confiança nos Teus planos para a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Que os céus se abram sobre a sua vida, derramando bênçãos sem medida e te capacitando a viver os sonhos mais lindos que Deus tem para você. Não desista, não pare, não retroceda. O seu milagre está a caminho. Amém? Creia. Compartilhe essa oração com alguém que precisa receber uma palavra de fé e esperança hoje. Ajude a espalhar o amor de Deus.
Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, a sua casa e todos os seus caminhos. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Um abraço do seu irmão em Cristo, Pastor Alexandre dos Anjos. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.